Olá, como vão vocês? Estamos aqui em mais um episódio do Carioteca. Hoje nosso convidado é o professor Marcelo. Valeu, Marcelo. Obrigado pela presença. Eu agradeço. Nós vamos falar hoje de um assunto muito bacana, que é o uso de histórias em quadrinhos em sala de aula. Como que os gibis podem ajudar a melhorar o ensino, a melhorar a questão do aprendizado, né? Eu vou explorar muito hoje a parte de filosofia, a parte de história, né? E assim, a gente já sabe que o gibi, ele nasce lá, como a gente conhece o gibi, ele nasce ali na década de 20 para 30, né? Ganha força nos anos 40, e dali para frente ele virou um sucesso mundial, mais nos últimos anos agora, por causa do cinema. E basicamente hoje em dia você vai ver que as crianças, elas conhecem personagens da Marvel, da DC, adultos que antigamente nunca se interessaram, hoje em dia já sabem quem são os personagens. Então esses personagens, eles entraram não só na cultura pop, mas eles entraram na nossa vida, na nossa casa, né? Você vai numa loja, você vai numa loja de roupa, numa loja, tipo lojas de conveniência, você vai ver lá produtos da Marvel DC, ou produtos da Cartoon Network, ou produtos da Turma da Mônica. Então a gente está cercado por essa indústria de comics, e a gente está hoje tentando conversar sobre como a gente pode fazer isso entrar também na educação, que não é que dá no esteiro, não existe, né? Quando a gente fala em gibi na educação, imediatamente pensa em quem? Tá bom, né? Vai aparecer para vocês algumas tirinhas da Turma da Mônica. Ela já é muito utilizada desde antes dessa febre, já utilizaram muito a Turma da Mônica. A gente vai ver cartoons, tiras de personagens como Calves e Haroldo, como Snoopy, Mafalda. Sim, adoro Mafalda. Mafalda é muito legal. Sensacional. E assim, só que agora, a gente tá vendo assim, como é que esse gibi pode ajudar a gente a melhorar ainda mais a aprendizagem das crianças, não é certo? Como que você vê você vê com bons olhos essa questão do gibi que tá entrando em sala de aula? Como que pode usar isso? Cara, eu vejo com bons olhos. Antigamente tinham pessoas que não viam com bons olhos os quadrinhos, né? Eles achavam que quadrinho é uma leitura, né, assim, não é tão rica, né, uma leitura meio marginal, né, quadrinho não é leitura, basicamente quadrinho não é leitura. E a gente sabe que não, o quadrinho também é uma forma de leitura, uma forma de expressão. Até se falou ali do Calvin e Haroldo, inclusive é baseado em dois filósofos, né, que é o Calvino e o Thomas Hobbes. Aí pra não ficar Hobbes, né, então colocaram Haroldo pra ficar mais fácil, né, mas é dois filósofos, né. Exatamente, tanto que daí eles fazem reflexões filosóficas, e eu uso Calvin e Haroldo muito em prova, né, então assim, olha a importância que tem, né, o Enem usa muito cartoon, né, as tirinhas, né, em provas também. Então, da importância delas na sala de aula é algo surreal, porque enriquece. Você tem a leitura acontecendo também de diversas maneiras, só que um quadrinho por só também é uma forma de linguagem, né? Quando eu coloco, por exemplo, uma imagem em prova ou sei lá, alguma atividade, a gente tem que entender que aquela imagem é uma forma de linguagem também, é texto. E o quadrinho vem para complementar isso ainda mais, né? Com os balões, com os diálogos. Então ela é fundamental para o aprendizado também, porque ela torna a educação, a gente sempre preza pela educação mais lúdica. Por que não trazer o quadrinho, né, para a realidade dos alunos? E tem alunos que adoram, né, já consomem, e aí quando você traz isso para uma determinada realidade, por exemplo, eu na aula de filosofia, sociologia ou história, a gente traz algumas referências. Então essas referências, elas são fundamentais para complementar aquilo que está sendo passado na teoria, porque a teoria você fica ali dando aula, você passa o assunto. Por que não trazer a história em quadrinho para complementar, para dar uma ilustrada? Eu sempre gosto de ilustrar. Acho que uma das minhas coisas principais em sala de aula é ilustrar aquilo que está sendo passado na teoria. E a história em quadrinho é fundamental para isso, né? Ela traz esse complemento a mais para o ensino-aprendizagem. Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha um livro, eu adorava aquele livro, que era das minhas tias, na verdade, era a história do mundo em quadrinhos. Então, assim, eu lembro que eu passava horas e horas lendo, né? Porque, para mim, os quadrinhos foram a porta de entrada para a leitura, né? Eu comecei a colecionar quadrinhos em 1981, no Capitão América, que eu mostrei aqui, e ali, para mim, foi a porta de entrada. Eu acho que
a gente ficar só nos quadrinhos, talvez realmente seja algo que não deva ser muito sério, né? Você ficar só no nível. Assim, não só leio quadrinhos. Mas os quadrinhos, quem gosta de ler quadrinhos, quem ama ler quadrinhos, sabe que ali você começa a ver e ter interesse por outras leituras. Você vai começar a ver, por exemplo, assim, vai ler um quadrinho que tem um vampiro. Você vai ver assim, tá, quem é o cara, da onde vem o vampiro? E daí você vai começar a ver que tem livros que vêm da literatura. O próprio Frankenstein, que agora fez sucesso nos filmes, né? Que no do autor. Eu conheci um filme e história em quadrinho, depois que eu fui ler o livro. Mas pensei, nossa, meu, o livro é muito bom, o livro, né? Então, acho que os quadrinhos como porta de entrada são fundamentais. É que nem Asterix e Obelix, né? São dois... agora, são dois soldados, né? Alguma coisa assim, né? São gauleses, isso mesmo. E eles, assim, da onde que são esses caras? Aí você vai pra história. Você entende quem são os gauleses, né? Da onde que eles vieram, né? Tem toda uma noção, assim, de você aprender assim, determinado assunto através do quadrinho. Nem você falou, o quadrinho ele é uma porta de entrada. Ele também não pode ser consumido, claro, né, como uma mídia principal. Assim, eu vou obter conhecimento através dos quadrinhos. Calma. O quadrinho é uma referência. Tem que sempre, eu falo isso para os alunos também. Né? Às vezes eles vêm para mim assim, porque eu li um quadrinho e tal, e falava que era assim que era um determinado período, um determinado personagem. Calma. É uma interpretação, né? Claro que às vezes tem ali um pouco de história, sim, né? Mas a gente tem que perceber que o que está sendo trabalhado ali é um personagem. Então não é para ser levado tão a sério no quesito assim, isso aqui é fonte histórica, tá? 300 para esse também, né? 300, iniciar 300, depois virou filme. Conta uma história verídica, né? Uma batalha dos guerreiros Termópilas e tal. E por que chama 300? Porque você vai vendo de 20, ou pelo menos assim, que eram 300 guerreiros contra uma horda de soldados persas e tal. E eles falam lá em 1 milhão e tal. E esqueci, não, são esses 300 para 1 milhão. Mas começa a ler, o próprio Bibi assim, não, tinha 300, mas tinha espartanos, mas tinha mais acadianos, né? Hackers, né? Eu tinha mais uma galera aqui em volta, então não é bem assim. Aí você vai se informar, mas na realidade aconteceu assim, desse jeito, então assim, o gibi ele vai te dar um pontapé inicial. Aí a tua curiosidade vai fazer com que você avance, né? E conheça outras mídias, né? Você conheça, assim, filme, livro, gibi. São 3 coisas que se complementam. Isso. Né? Você pode pensar assim, não, uma é melhor que a outra. Ok, mas conheça as 3, né? Uma das histórias mais importantes de Superman já foi várias vezes reeditada, virou animação, é a Superman entre a Foice e o Martelo. Também. Que é uma alegoria do que aconteceria se o Superman não chegasse nos Estados Unidos, se ele caísse na Rússia, lá, né, da década de 30, como é que seria isso? Então você começa a ver assim, essa mudança de cenário começa a fazer você pensar em como funciona, né, a política mundial. O gibi ele vai reproduzir um momento da política, um momento do mundo, então ele está ligado com várias coisas, né? Isso, né? E ele passa por várias reformulações e reedições, como você falou também, né? Conforme as coisas vão acontecendo. E assim, funciona muito, né? Eu tava lembrando agora, por exemplo, de Angola Janga, do Marcelo de Salete, que vai também trazer, por exemplo, uma abordagem do que foi a escravidão no Brasil, né? Como foi mais ou menos ali Palmares, né? Aí você tem toda uma história também, você tem todo um contexto que te leva a entender como foi de fato a escravidão no Brasil. Então, veja, é uma forma de você contar a história que a gente conhece, só que de outra maneira. De uma maneira ilustrada, de uma maneira que tenha ali o recorte, né, um recorte até mesmo temporal. Tem às vezes algum disclaimer ou outro, né, falando, olha, é baseado em fatos, mas a gente está trazendo aqui um ponto de ficção, né? Então isso é importante colocar também, às vezes, numa história. E isso é fundamental para qualquer tipo de abordagem, né? Quando vai pro filme, por exemplo, o filme só para uma outra adaptação. O quadrinho ele traz uma, né? A gente vê o V de Vingança, por exemplo, a gente tá até falando, né? O V de Vingança ele
começa de um jeito no quadrinho, no filme, né? Ele é uma outra forma também. É para agradar um público. Então você agradou um público do quadrinho, agora você vai agradar um público do cinema. Então você veja, são variações do mesmo tema, né? Você tem ali o filme, né? Você tem o quadrinho, você tem o livro. Então veja que as coisas elas variam de acordo com o público. Isso é bem importante destacar. E o Harari fez isso com o Sapiens, não foi? Foi. Ele fez. Sapiens é um livro muito, muito famoso. E virou história em quadrinho. Depois, justamente para poder ser usado em escola, para poder, né, atender um público mais jovem, né, que não entenderia talvez o livro, mas eles conseguem traduzir na linguagem de quadrinhos de forma mais tranquila para crianças menores entenderem a mensagem do livro. Então, o gibi, ele é realmente essa questão, inclusive a questão também de imaginação, né? Sim. Porque quando você está lendo um gibi, e você pensa assim, ó, acaba uma página, né? Esse espaço em branco aqui, para nós que vemos bicho, não dá muita assim, atenção para o espaço em branco. Mas para quem está escrevendo, essa passagem daqui para cá, ela tem todo um significado. Para cá, o que eu vou mostrar? E para nós que gostamos do gibi, tipo assim, quando eu viro a página, terminei de ler esse quadrinho, antes de eu virar a página, já espero assim, o que vai acontecer. Então, o gibi é uma questão não só de você olhar o que está acontecendo na figura, mas é você imaginar o que vai acontecer na próxima página. Então, o gibi ele pode ajudar de várias formas, né? Professor Marcelo, aqui, ó, eu tô com um gibi aqui bastante icônico, ó. A gente tá com o gibi do Luke Cage, que é um personagem que surgiu na década de 70, na Marvel, ali de finalzinho de 60, comecinho de 70. E ele teve muita importância porque foi um dos primeiros personagens negros das histórias em quadrinhos. E não foi o primeiro, mas foi um dos mais, e continua um dos mais importantes até hoje, né? O Luke Cage ele já apareceu em série, já teve série dele, acho que não era... Tava na Netflix, né? Agora foi pra Marvel. Defensores, né? Também participou dos Defensores. E ele é um personagem negro, assim, muito importante porque ele trazia, ele demonstrava o que acontecia naquela época, como era difícil para alguém que é negro conseguir se colocar na sociedade. Então ele decide em algum momento assim, eu sou forte, eu sou invulnerável, eu vou alugar meus serviços. Ele precisava sobreviver, ele falou assim, eu vou alugar meus serviços. Ele virou herói de aluguel. Só que assim, ele cresce tanto, que ele já foi líder dos Vingadores. Ele, hoje em dia, nos gibis, ele é prefeito de Nova York. Ele é prefeito de Nova York, ele ganha a eleição para prefeito. E a gente está vendo agora um cara que sempre lutou assim, para que as coisas fossem justas e certas, tendo que fazer isso dentro da prefeitura. Então, assim, é um momento muito bacana para você ver a evolução do personagem, né? Isso. Como que ele vai evoluindo ao longo dos anos. Inclusive, uma época ele vira pai, então ele começa a pensar assim, o que eu estou fazendo, né? Então, se você acompanha o personagem por muitos anos, você consegue ver os argumentistas, eles vão dando para esse personagem camadas, eles vão tornando cada vez mais intenso, assim. E isso é bacana no gibi. O livro, você tem uma história que é fechada, começa e termina. O gibi, como eles têm que vender, você vai ver um personagem mudando ao longo do tempo. O universo se expande, né? Você pode expandir universos, isso é legal, assim, né? Às vezes eu até fico meio perdido, por onde eu começo, né? Eu não sei se pra você, assim, Carlão, tem um início ou um fim, ou um meio, ou dá pra começar em qualquer lugar, entendeu? Não sei se daria pra, assim, não, eu tenho que começar daquela história, mas aí, por exemplo, eu não vou conseguir edições antigas, né? Então eu começo da onde, né? Eu, por exemplo, teve uma época que eu tava começando a coleção do Batman dos Novos 52. Então eu peguei o número 1 lá dos Novos 52, ali, meados de 2012, né? E tava colecionando todos eles. Eu falei, tá, mas tem coisa antes também, né? E aí, como é que a gente faz? A gente tem um ponto pra começar? Tem ou não tem? Como é que a gente lida com isso, né? Na verdade, eu tenho que falar que não tem ponto pra começar. Começa com o que tá agora, se você interessar. Aí você pode começar daqui pra frente. Porque isso é igual você falou, é muita coisa, Batman vai completar 100 anos em 38, 39, Batman vai completar 100 anos. Então daqui a 13 anos vai completar.
né, que a gente fez até 2026. Então é muita história. Então, assim, mas claro, essas histórias nem todas foram boas, né? Algumas pessoas no Brasil, até teve um cara que morreu agora, infelizmente, o maior personagem de Batman do Brasil, ele morreu. Ele tinha, tipo, 90%, tudo que foi editado de Batman no mundo, ele tinha. E agora tem um pessoal que são grandes colecionadores que estão cuidando do spoiler dele, como é que vai ser. Mas é difícil hoje em dia alguém se tornar essa pessoa. Então, eu acho que você tem que começar de agora, e daí você começa a pesquisar. Tem o Guia dos Quadrinhos, para você pesquisar lá, que histórias, que ano, o que acontecer, e tentando conseguir coisas antigas, assim. Mas né, é impossível ter tudo, né? Tem você, Eu tenho, assim, do Capitão América, por exemplo, eu tenho acho que os 80% do que foi publicado no Brasil do Capitão América. Então, olha só, legal. Mas no mundo é difícil, né? O personagem que eu sei em 41. Daí isso não tem como resgatar o que já foi, né? Inclusive tá valendo milhões até alguma edição mais né, interessante dele lá atrás, né? E a pergunta não pode deixar de faltar. Sr. Marcelo, qual o seu personagem preferido? Óbvio aqui, né? Assim, eu tenho vários personagens preferidos, né? Um deles é o Wolverine, mas eu destaco o Pantera Negra. Até o Carlão trouxe essa edição aqui, eu não tinha visto ainda, eu acho muito legal. Os alunos já me viram com camiseta, eu tenho agora, ganhei de umas alunas também um colar, né, do Pantera Negra, porque é o personagem que eu me identifico, as crianças lá em casa também. Ganhei um Funko também, é verdade, Por que eu me identifico, né? Porque ele representa, né? Ele me representa como pessoa. Eu me vejo no Pantera Negra, né? Eu acho que as crianças, quando saiu o Pantera Negra no cinema, né, as crianças negras, melhor dizendo, elas se identificaram com o Pantera Negra. E eu, como uma pessoa também negra, me identifico demais, né? Isso é passado também para as crianças lá em casa, né? O Heitor, que é meu filho, que também estuda aqui, ele adora Pantera Negra, é um dos personagens favoritos dele. E o que me faz enxergar também, dar um novo olhar também para mim na história da África. Porque a gente até estava comentando isso com professores, né? A gente tem uma visão do que é a África, mas assim, né, pelo que a mídia traz, né? Mas a África é muito mais do que isso. E o Pantera Negra retrata isso em Wakanda, que é uma terra fictícia, né? Dentro do continente africano, para mostrar o quê? Que a África, sim, é rica. Ela tem cultura, ela é fundamental também para a história da humanidade, né? Na história antiga da África, você tinha universidades, o Congo era um dos maiores reinos, né, em termos de riqueza, em termos de cultura. Já havia, né, na África, por exemplo, no continente africano, o contato com o europeu, né? Não foi só por conta da escravidão, mas foi por contato de economia, contato cultural. Então você percebe que o Wakanda e o continente africano real, eles são muito ricos também. Então é uma questão de identificação. Eu tenho o Pantera Negra como meu personagem, assim, favorito, né? Assim, pra mim é o meu principal personagem, por conta dessa identificação enquanto pessoa, enquanto história, né? Pra mim é o personagem que eu carrego pra minha vida também, né? Como um grande personagem, né? Agora vai sair o Pantera Negra 3, não sei quando, mas vai sair, vai ter Denzel Washington, então vai ser bem interessante também ver isso retratado novamente nos cinemas. Então a volta deles também no Twitter, né? É verdade. Que a próxima dos Vingadores de 2026, cara. Acho que foi ano que vem. Não podia pensar. Então é legal ver o Wakanda novamente, né? É legal ver essa construção, né? E quando você vê isso no cinema, você fica, cara, assim, é o que eu gostaria de ver, né? Aí vai pra questão do afrofuturismo também. Inclusive a gente trabalhou na Feira de Humanidades aqui no colégio, né? Esse tema tão importante, né? Pensando, e se o continente africano não fosse, né, invadido, né, pelos portugueses, pelos europeus de maneira geral, né? Como é que seria a África, né? Então pensar a África numa visão futurística mesmo, pensar o que teria acontecido se não houvessem tantas invasões, se ela não tivesse essa visão que as pessoas têm hoje, que a África é só pobreza, escravidão, e não é bem assim, né? Repensar a África é importante também, né? Então, gente, foi muito legal, Sr. Marcelo, valeu. Agradeço demais. Bacana. Verdade. Procure a gente no Spotify, procure a gente na TV Modelo, no canal do YouTube. Abração, até a próxima.